Paz e a graça de Deus seja com todos os irmãos e amigos que têm nos assistido, que têm nos acompanhado através do canal, partilhando da mensagem que Deus tem nos dado. Somos muito gratos por tudo e gostaria de falar aos amigos e irmãos que continuassem assistindo as palestras, acessando o canal, porque tem muito material importante, muito material que é para a nossa santificação. Nós estamos vivendo numa época de muita escassez. Não porque Deus não tenha enviado luz, não porque Deus não tenha enviado mensagem para o seu povo, para a sua igreja. Não, é porque Satanás, ele tem impedido, tem feito de tudo para que essa luz, essa mensagem não chegue ao seu povo. Mas essa mensagem que nós estamos pregando, que nós estamos mostrando com respeito ao sábado, o repouso de Deus, mostrando realmente o que é guardar o sábado, pela graça e poder de Deus, vai chegar ao povo de Deus. Somos muito gratos por tudo. Gostaríamos que vocês continuassem apoiando esse trabalho, assistindo os vídeos, baixando as palestras, acessando o canal. Nesse momento nós queremos pedir a bênção do Senhor, vamos orar para agradecer e pedir sua direção na continuação desse trabalho. Em nome de Jesus, amém. Querido Pai Celestial, meu Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter me concedido a graça e o privilégio de partilhar essa mensagem tão importante que é a respeito do concerto eterno do repouso do sétimo dia. Abençoe-me, Senhor, na continuação desse trabalho, conceda-nos o Teu Santo Espírito para conceder-nos compreensão e sabermos transmitir essa mensagem. Abençoe também Tua igreja, Teu povo, para que essa mensagem alcance os corações do Teu povo, dos sinceros que amam a Tua palavra, para que desperte do estado de Laodiceia, para que assim venha fazer uma preparação para receber na fronte o Teu santo selo, o selo do sétimo dia. Amém. Prezados irmãos, a paz do nosso Senhor seja com todos mais uma vez. Irmãos, a partir do ano de 1831, quando Deus enviou a primeira mensagem angélica a Guilherme Miller, que ele foi o primeiro representante do primeiro anjo, mais tarde, no verão de 1844, Deus envia o segundo anjo, chamando o povo de Deus a sair de Babilônia, aquele povo que havia ouvido a mensagem do primeiro anjo, de Guilherme Miller, e Deus ali arranca um povo. E a partir de 22 de outubro de 1844, quando Jesus entra no Santíssimo, Deus ali levanta uma igreja, um povo, com um propósito. E esse propósito era restaurar aquilo que durante mais de 1000 anos o papado havia demolido, que tinha sido a santa lei de Deus, o santo sábado de Deus. Nós sabemos que a Igreja Católica, o papado, eles fizeram uma brecha na lei de Deus, um buraco na lei de Deus. E o povo de Deus saiu daquele mundaral de organizações apostatadas com um propósito. O mesmo propósito que Deus tinha tirado o povo de Israel do cativeiro babilônico através de Neemias e Esdras. Quando eles saíram daquele cativeiro babilônico, eles saíram com o propósito de restaurar os muros de Jerusalém, restaurar a cidade de Jerusalém. Eles eram o remanescente que Deus tirou para restaurar os muros de Jerusalém. Da mesma forma, Deus levantou a Igreja Adventista do sétimo dia. Deus nos levantou com um propósito de restaurar a santa lei de Deus que tinha sido lançada por terra. O livro de Isaías, capítulo 58, versículo de 12 a 14, diz o seguinte: E os que de ti procederem, olha só, e os que de ti procederem, aqui fala do remanescente, os que procedessem, os que saíssem de Babilônia, deveria fazer o quê? Edificarão as antigas ruínas,
e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. Então esse foi o propósito que Deus levantou um povo, uma igreja, um remanescente. Era para restaurar, edificar, levantar a lei de Deus. O sábado de Deus que tinha sido pisado a pé pelo homem da apostasia. E a igreja de Deus, a Adventista do sétimo dia, levantou, iniciou com esse propósito. Ela tinha esse propósito na mente. Aquele remanescente tinha esse propósito. O propósito de restaurar a lei de Deus, de levantar a lei de Deus de novo ao seu devido lugar. Então eles compreendiam o que era entrar no repouso de Deus. Eles entendiam o que era guardar a santa lei de Deus. Mas, infelizmente, quando aquele povo entrou no estado de Laodiceia, a partir de 1859, aí aquele povo esqueceu, começou a perder a noção, a visão do que realmente era entrar no repouso de Deus. E Deus, mais uma vez, na sua misericórdia, em 1888, Deus de novo envia a compreensão correta, envia a mensagem do repouso do sétimo dia à Igreja Adventista do sétimo dia que havia perdido. Deus, Ellen G. White fala em Testemunhos para Ministro, página 91. Ela diz, em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosas mensagens ao seu povo por intermédio dos pastores Jones e Wagner. Então foram esses dois homens que Deus enviou de novo a mensagem do terceiro anjo. A mensagem que a igreja de Filadélfia, ao entrar no estado de Laodiceia, em 1859, havia perdido por completo. Agora Deus torna a enviar de novo essa mensagem para o seu povo. Mas, infelizmente, a liderança naquele tempo não aceitou essa mensagem, não creu nessa mensagem. Mas algumas pessoas dentro do povo creu nessa mensagem. Ellen G. White e outro grupo de pessoas creu nessa mensagem, a mensagem do repouso do sétimo dia. E ela saiu propagando essa mensagem. Eles reiniciaram de novo a reforma, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas, infelizmente, irmão, em 1957, mais uma vez o diabo faz um ataque tremendo à santa lei de Deus. Nós iremos mais na frente comentar com respeito a esse ataque que o diabo mais uma vez fez à santa lei de Deus. Iremos reler o texto de Isaías e dar continuidade nele. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus aqui, através do profeta Isaías teve essa visão, mostrando que no futuro, bem próximo da volta de Jesus Cristo, Deus levantaria um remanescente, Deus levantaria um povo, e este povo entraria no repouso de Deus. Este povo iria fechar a brecha na lei de Deus, iria restaurar as antigas ruínas. Então esse é um grande privilégio que Deus nos concedeu, irmãos. Deus nos concedeu este privilégio. E a palavra de Deus diz em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 77, que o povo que está guardando a lei, o povo que está restaurando esta lei, é o legítimo representante do terceiro anjo.
Somente aquele que entra no repouso de Deus, somente aqueles que estão restaurando a lei de Deus, somente aqueles que estão guardando o sábado na íntegra, são os legítimos representantes do terceiro anjo. Que ninguém abra a boca e dizer que pelo fato de ter se batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelo fato de fazer teologia, pelo fato de ter uma credencial de um pastor, mas se ele não guarda a santa lei de Deus, se ele não exalta o sábado, como está escrito, que não abra a boca e diga que é um representante do terceiro anjo. De maneira nenhuma. Somente aqueles que estão guardando a lei, como ela era, que estão exaltando o santo dia de Deus, que entram no repouso de Deus, que crê na completa vitória sobre o pecado e que entra na completa vitória sobre o pecado, são os legítimos representantes do terceiro anjo. Que fique marcado, que fique registrado, porque somente dessa forma é que seremos representantes do terceiro anjo. A palavra de Deus no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 16, Ellen White diz: grandes bênçãos estão compreendidas na observância do sábado, e a vontade divina é que esse dia seja para nós de deleites. Seu desejo é que o sábado nos aponte a Ele como o único Deus verdadeiro, e pelo conhecimento dele possamos ter vida e paz. Ela continua na página 19. O sábado é um elo de ouro que une a Deus o seu povo. Mas o preceito do sábado tem sido violado. O dia santificado por Deus tem sido profanado. O sábado foi pelo homem do pecado deslocado de seu legítimo lugar, sendo exaltado em lugar dele um dia comum. Foi praticada na lei uma brecha que tem que ser reparada. O verdadeiro sábado tem que ser restituído à sua legítima condição de divino dia de repouso. Então nós fomos chamados para restituir este dia no seu legítimo lugar, colocá-lo no seu devido lugar, para que as pessoas do mundo que estão dentro de Babilônia possam olhar esse sinaleiro, possam olhar e ver Deus, ver que é possível guardar a lei de Deus. Deus nos deu esta missão. Deus nos diz que é para a gente proclamar, voar pelo meio do céu com grande voz e dizer ao povo: temei a Deus e dá-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. É o plano de Deus que nós venhamos levar as pessoas a ver o Deus eterno através do santo dia de Deus, através do santo sábado, que aponta a Deus como Deus redentor, santificador, um Deus que redime o homem do pecado. Essa é a nossa missão, irmãos, e nós precisamos compreender o que é pregar a mensagem do terceiro anjo, o que realmente é essa mensagem. Preparação para o sábado. Testemunhos Seletos, volume 3, página 19. Nós iremos agora ter um estudo bem aprofundado com respeito do que se pode fazer no sábado, do que não se pode fazer no sábado, se pode cozinhar no sábado, se pode tirar a barba no sábado, se pode manter relação sexual no sábado, se pode assistir televisão no sábado, se pode brincar no sábado, se pode viajar no sábado, nós iremos, dentro da palavra de Deus, ter essa compreensão dentro da Bíblia e dentro do espírito de profecia. Ellen White diz assim: ao estabelecerem novas igrejas, devem os pastores dar instruções quanto à maneira correta de observar o sábado. Devemos acautelar-nos de que os costumes frouxos que prevalecem entre os observadores do domingo não sejam adotados pelos que professam observar o dia de repouso de Deus. Então, uma responsabilidade tremenda de um pastor
Ao surgir um grupinho ali, ao surgir uma pequena igreja, o pastor deve reunir essa igreja e explicar, mostrar com respeito ao sábado. Dizer para esses membros o que deve fazer e o que não deve fazer. Essa é uma responsabilidade de um pastor. E se ele negligenciar esta responsabilidade, e se eles deixar que os costumes frouxos dos guardadores de domingo penetrar dentro de nossas igrejas, ele sofrerá consequência. Que já penetrou, nós sabemos que hoje, por isso que nós estamos trazendo essa mensagem. Por quê? Porque hoje dentro de nossas igrejas está um verdadeiro carnaval com respeito ao sábado. Hoje é uma raridade. É como se você pegasse uma lanterna ao meio-dia, estivesse procurando um adventista do sétimo dia que realmente guarda o sábado. Porque a maioria são mentirosos, não guardam o sábado. Ainda tem a coragem de bater no peito perante um protestante pentecostal e dizer que guarda o sábado. A maioria são mentirosos, não guarda sábado, coisa nenhuma. O Senhor inicia o quarto mandamento com esta expressão: lembra-te. Previu ele que em meio de cuidados e perplexidades, o homem seria tentado a eximir-se a responsabilidade de satisfazer todos os reclamos da lei, ou esquecer-se de sua sagrada importância. Por isso diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, versos 8. Durante toda a semana, nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Deus disse: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E durante toda a semana, desde o primeiro dia da semana, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia, sexto dia, nós devemos ter na nossa mente que o sábado deve ser guardado. Levítico capítulo 23, versículo 32, diz: sábado de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então, sábado não começa 7 horas da noite. O sábado não começa 5 horas da tarde. O sábado não começa 6 horas da tarde. Certo? Porque em algumas localidades, muitos adventistas querem iniciar a guarda do sábado por horário. Falam, 6 horas, já é 6 horas, vamos fazer o culto. Já é 7 horas, vamos fazer o culto. E a Bíblia diz assim: de um pôr do sol ao outro pôr do sol celebrareis o meu santo dia. O livro Orientação da Criança, página 529, a serva do Senhor diz assim: antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. A esse respeito, estamos necessitados de uma reforma, porque muitos há que se estão tornando negligentes. Ela diz: irmãos, a gente vê esse texto, a palavra de Deus diz: antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol, toda a família deve se reunir para orar e para cantar, para celebrar a chegada do sábado, para receber as bênçãos de Deus que o sábado traz. Mas, irmãos, é uma tristeza muito grande, que a maioria de nossos irmãos adventistas do sétimo dia não guarda o sábado. A gente chega em muitos lares por aí, se o sábado, em algumas localidades, vamos supor que o sábado o sol se põe 6 horas. 6h30, 7 horas da noite, a adventista vem ainda dentro do metrô para chegar em casa, vem no ônibus ainda no coletivo para chegar em casa, ainda vem ainda no seu trabalho para chegar ao sábado. E se é o Natal, e se ele é comerciante,
E se o Natal cai num sábado, pronto. A Adventista está com seus comércios vendendo até às 6, 7 horas da noite. Certo? Vendendo os seus produtos ainda, aí quando está de manhã cedo ele está lá descantando. Cantando que é um guardador do sábado, que a paz, um feliz sábado, um feliz sábado. Um transgressor do sábado, mentiroso. A Bíblia diz que é antes do pôr do sol. Muitas das vezes chegamos em alguns lares, está o marido cantando. Eu me lembro que quem criou galinha e cria galinha, pega o milho e começa a chamar as galinhas e começa a jogar o milho, aí vem o galo, depois vem a galinha, depois vem os pintinhos e vem chegando de um por um. Assim é em muitos lares adventistas. Muitas das vezes o marido pega o inário que está cantando e começa a cantar e a mulher diz assim, vai fazendo aí que ainda estou assando o bolo. A menina diz assim, vai fazendo papai que ainda estou tomando banho. Certo? E o menino diz, papai vai fazendo que eu estou terminando de lavar a moto. E assim é que se guarda o sábado. Mas a palavra de Deus diz bem claro, antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para cantar e orar. E ela diz que nós estamos necessitando de uma reforma com respeito a esse tópico bem aqui. Pois é, irmãos, essa é uma triste realidade. E os pastores, Ellen G. White diz em Testemunho Seleto, volume 3, 222, que são dormentes, que estão cegos, não enxergam isso, não procuram pregar com respeito a este assunto, não procuram ensinar essas verdades, ensinam meias verdades, ainda é misturada com erro ainda. E assim o nosso povo está indo de mal a pior, está indo feito boio, de cabeça baixa para o matadouro para ser degolado. Testemunhos Seletos, volume 3, página 22 e página 23, diz assim, há ainda outro ponto a que devemos dar a nossa atenção no dia da preparação. Nesse dia, todas as divergências existentes entre irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. Então, antes do pôr do sol, a família deve reunir-se e se houve uma discussão, se estão assim meio trombudos, deve se reconciliar. Deve se abraçarem, orar a Deus, pedir perdão, para poder receber a bênção do sábado. E se é na igreja, se houve uma discussão, porque geralmente, dentro das reuniões de comissão, às vezes dá até facão, né? Então, às vezes tem briga, tem discussão, é muito mexerico. Então, a Bíblia diz que deve reunir-se aqueles irmãos que estão zangados para se reconciliar, para poder entrar no dia do sábado sem estar com o coração amargurado. Porque isso não deveria existir, porque deveremos entrar no repouso de Deus. Nós já temos falado realmente o que é entrar no repouso de Deus. Ellen G. White continua. Há necessidade de mais exata observação da semana que passou. Recapitulai-a e vede-se como uma vara da videira viva. Adquiristes nutrição da videira mãe, a fim de dar muito fruto para a glória de Deus. Caso tenha havido grande agitação, se foram proferidas palavras precipitadas, se foi manifestada paixão, isso foi certamente operação do lado satânico da questão. Purificai o coração mediante a confissão. Endireitai sinceramente tudo antes do sábado. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Então, antes do sábado, todos nós devemos fazer um autoexame do nosso coração, para saber o que foi que aconteceu durante a semana. Devemos entrar em nosso quarto, fazer aquele exame profundo, para saber se realmente pecamos contra Deus. O livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo de 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás,
e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Irmãos, o mesmo sábado que nos diz para a gente descansar, que nos fala para descansarmos, o mesmo sábado que te diz para te não trabalhar no sétimo dia, o mesmo sábado te diz para te trabalhar. O sábado, ele nos diz, ele nos mostra que entre nós não deve haver gente preguiçoso. Não deve haver preguiçosos. Porque o mesmo sábado que diz para a gente se abster de trabalho no sétimo dia, o mesmo sábado diz para a gente trabalhar 6 dias. Certo? Então esse negócio de dizer que adventista é preguiçoso não vem da parte de Deus. Porque o sétimo dia diz bem aqui: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então a Bíblia diz para a gente trabalhar 6 dias. 6 dias fazer tudo o que tiver de fazer dentro de 6 dias. Mas se você fez tudo o que tinha de fazer dentro de 5 dias, você pode recrear o próximo dia. Você pode descansar o próximo dia, certo? Mas o mesmo sábado que nos diz para descansar, no sétimo dia, o mesmo sábado fala que nós devemos ser trabalhadores, que nós não devemos ser preguiçosos, certo? Devemos trabalhar 6 dias e fará tudo o que tu tens que fazer durante 6 dias, certo? Deus não diz para te trabalhar 5 dias, nem 4 dias, mas Deus disse 6 dias tu deve trabalhar e fazer tudo o que tu tens que fazer nesses 6 dias, para te não trabalhar no sábado. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 308, diz assim: e o mandamento inclui todos dentro de nossas portas. Os que convivem na casa devem, durante as horas sagradas, pôr de parte suas ocupações mundanas. Irmão, esse texto aqui é muito sério. Esse trecho aqui, ele traz uma clareza de Êxodo 20, versos 8. Por que traz uma clareza? Eu vou explicar. Tem muitos pais frouxos. A maioria dos pais adventistas são frouxos, são covardes. Tem medo da mulher, tem medo dos filhos, certo? A Bíblia aqui diz bem claro: todos dentro de tua porta nesse dia devem repousar. Todos nesse dia devem repousar. Mas o que acontece a maioria das vezes? O cabeça da casa vai para a igreja, 3 dos filhos não são adventistas, né? Ele é adventista, a esposa é adventista, mas a maioria dos filhos não é adventista. Aí os filhos, por não ser adventista, fica cozinhando, fica lavando, fica consertando, fica lavando a moto, fica lavando o carro, e ele vai para a igreja. Mas a Bíblia diz que ninguém dentro da tua casa deve trabalhar. Ninguém dentro da tua casa deve trabalhar. Ellen White diz bem aqui, olha: todos dentro de nossas portas, todos dentro de nossas portas. Os que convivem na casa devem, durante as horas sagradas, pôr de parte suas ocupações mundanas. Ah, mas o filho, ele trabalha, então ele deve mudar de tua casa. Ele deve alugar uma casa e ir embora de tua casa. Certo? A Bíblia diz que todos que convivem dentro da tua casa nesse dia, mesmo que ele não seja crente, mesmo que ele não seja adventista, mas nesse dia ele deve sentar ao redor da mesa e fazer o culto. Nesse dia ele deve pegar uma Bíblia e ler. Nesse dia ele não deve ir no trabalho. Nesse dia ele não deve ir para o seu comércio.
porque ele mora dentro dessa casa. E agora, irmãos? Hein? Adventista para receber o selo de Deus está ruim, não está? Porque o que mais se vê aí é dentro da casa, o chefe vai para a igreja e a casa fica um desmantelo. Quando eu li esse texto de Patriarcas e Profetas, e eu li várias vezes, e eu gostaria de ler mais uma vez. E o mandamento inclui todos dentro de nossas portas. Ela continua, os que vivem na casa devem, durante as horas sagradas, pôr de parte suas ocupações. Todos devem unir-se a honrar a Deus por meio de um culto voluntário em seu santo dia. É por isso que Jesus disse, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão entre fulano e fulano, entre aquele e aquele. Eu vim trazer espada. Certo? Então essa é a palavra. Deus diz bem aqui que todos que moram dentro da minha casa, são 5 pessoas que moram dentro da minha casa, 3 são adventistas e 3 não são. Todos trabalham, mas eu vou falar, olha meu filho, o senhor mora dentro da minha casa. Então esse dia é santo. Aqui diz que todos que moram dentro dessa casa nesse dia não devem trabalhar. Nosso procedimento durante a semana é, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Durante toda a semana, essa mensagem deve estar na nossa mente. Lembra-te, lembra-te. Ellen White diz em Testemunhos Seletos, volume 3, página 20. Em tudo quanto se relaciona com a obra de Deus, as primeiras vitórias devem ser alcançadas na vida doméstica. É na vida doméstica que as primeiras vitórias devem ser alcançadas com relação ao sábado. Aí é que deve começar a preparação para o sábado. Durante toda a semana, compete aos pais lembrar que seu lar precisa ser uma escola e que os filhos sejam preparados para o céu. Sejam justas as suas palavras, sejam positivas as suas palavras. Ellen White continua. Expressão alguma que aos filhos não convém ouvir, deverá proceder de seus lábios. Seja o espírito mantido livre de toda irritação. Durante a semana devem os pais proceder como em presença de Deus, que lhes deu os filhos para serem educados para Ele. Educai no lar a pequena igreja, de modo a no sábado estar preparada para render culto a Deus no seu santuário. Todas as manhãs e à tardes, apresentai a Deus vossos filhos como uma herança redimida com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a obrigação do pai e da mãe, dos pais, conduzir o seu lar de tal forma que leve para o céu. O livro Orientação da Criança, página 528, está escrito: na sexta-feira, a roupa das crianças deve ser examinadas. Durante a semana, já deve ter sido toda preparada por suas próprias mãos, sob a direção da mãe, para que possa vesti-la calmamente, sem qualquer confusão ou correria e palavras precipitadas. Então, na sexta-feira, a mamãe vai chamar as crianças, vai ensiná-las a arrumar suas roupinhas, certo? Então, sábado de manhã, a mamãe vai dar o banho nas suas crianças, vai acordar bem cedo, né? Porque é o dia da preparação, é o santo dia, né? Então, vai acordar mais cedo do que nos outros dias. Se são 5 meninos, então vão banhar esses meninos, depois vão vestir eles, arrumar, né? Para adorar o Senhor no seu santo templo. Que coisa bonita, né, irmãos? Coisa maravilhosa. Ela diz mais em Testemunhos Seletos, volume 3, página 21.
Quando o sábado é desta forma lembrado, as coisas temporais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço atinente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Durante a semana teremos o cuidado de não gastar as energias com trabalho físico, a ponto de no dia em que o Senhor repousou e se restaurou, estamos fadigados demais para tomar parte no seu culto. Então nós devemos ser temperante no trabalho durante toda a semana. Por quê? Porque no sábado a gente deve estar cheio de energia, cheio de vigor, cheio de disposição para ir à igreja. Alegrei-me quando me disseram, vou para a casa do Senhor. Deve ser um regozijo no sábado com a nossa família e para a casa de Deus. Em Orientação da Criança, página 528, também Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, está escrito: na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Ela diz: escovai vossos sapatos e tomai vosso banho. Em muitas famílias, no sábado, as botas e os sapatos são engraxados e polidos, e fazem-se pequenos consertos. E tudo isso porque as minúcias não foram feitas na sexta-feira. Esqueceram-se da ordem de lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado não deve ser empregado em consertar roupas. Então, irmãos, o sábado nós não devemos engraxar sapato. E ela também falou em polir. Polir é você pegar a flanela e tá polindo o sapato. Então você deve na sexta-feira engraxar seu sapato, polir o teu sapato. Então na sexta-feira você deve examinar a roupa para ver se os botões estão no lugar, para ver se não está descosturado, certo? Porque você não pode costurar no sábado. Você não pode colocar o botão no sábado. Isso aqui não é farisaísmo, está escrito. O que está escrito, está escrito. Aqui está dizendo que não pode engraxar sapato no sábado. No sábado não é dia para se tirar barba. Não é dia para cortar cabelo. No sábado não é dia para fazer unha. O santo dia de Deus é sagrado. É santo. Nós não devemos fazer pequenos concertos no sábado. Um concerto na encanação, um concerto na energia, um concerto no telhado. Tudo isso deve ser analisado durante 6 dias. 6 dias trabalharás. Mas o 7º dia é meu. É igual o dízimo. 10% do dízimo é de Deus. E 90% é meu. Os 10% de dízimo de Deus é de Deus. Eu não devo tirar nem um realzinho para mim. Eu não devo tirar nem 10 centavozinho para eu inteirar para comprar uma agulha. É de Deus o dízimo. O que é de Deus é de Deus. O que Ele me deu para me usar é meu. Então o sábado é de Deus. Nós iremos, pela graça de Deus, fazermos uma oração para agradecer por Deus ter nos conduzido até aqui. Que os meus prezados irmãos venham apreciar essa mensagem, venham examinar essa mensagem que não vem de homem, vem de Deus. É o homem que está falando, mas foi Deus que colocou na mente e no coração do homem. Que os prezados venham acessar o nosso canal, porque mais mensagem vai ter com respeito ao sábado. Nós iremos ter muitas mensagens ainda com respeito ao como guardar o santo sábado de Deus. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Querido Pai eterno, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por ter nos concedido a graça e o privilégio de estarmos de joelho na sua presença, agradecendo por ter nos dado o santo dia de repouso, o santo sábado, e de poder, Senhor, ajudar teu povo a guardar esse santo dia, mostrando como se deve guardar e o que ele é para cada um de nós. Abençoe para que tua igreja receba essa mensagem, para que os teus fiéis sinceros aceitem de bom grado. Em nome de Jesus te somos muito gratos.
Amém.